Gente amada, gente querida, paz do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 12. Eu vou ler a partir do verso de número 38. É só um pensar e um pensar. Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, que hipocrisia! Nem todos que elogiam-te, de fato admiram-te. Nunca esqueça disso. Quiséramos ver da tua parte algum sinal. Que incoerência! Chamar de mestre aqueles que eles ainda duvidam e precisam de um sinal para comprovadamente ser atestado ser um mestre. Então por que chamá-lo de mestre? Olha a incoerência. Mas ele lhe respondeu e disse-lhe, Jesus é Jesus, maravilhosamente Jesus, apaixonadamente Jesus, gloriosamente Jesus. Uma geração má, os caras o chamam de mestre e ele o chama de maus, má, e adúltera. Então observe, Jesus está realmente pegando pesado. Uma geração má e infiel, adúltero, infiel, quer dizer, infidelidade ao máximo, infidelidade na intimidade. Só você ler Tiago 4:4, algumas traduções traduzem como adúlteros e adúlteras, outras traduções como infiéis, amizade com o mundo, inimizade contra Deus. Observe, uma geração má e adúltera pede um sinal. Então nem todos que pedem um sinal são bons ou são fiéis. Porém, não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus reconhece o fujão como profeta. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, destaque isso, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. A terra tem coração? Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porquanto se arrependeram com a pregação de Jonas. Pregação de Jonas, no original contém 5 frases. Pregação de Jonas não tem condicionalidade, não tem apresentação de perdão. E eles se converteram. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Isso é muito óbvio. Quando você vê o livro de Jonas, ou lê o livro de Jonas, algumas mentes curiosas e, por que não dizer, distraídas, tomadas de um miticismo, outras mentes com más intenções, querendo distorcer, divergir, enfim, causar problemas. Mentes ociosas, corações frívolos, ao lerem a passagem de Jonas, têm a petulância de duvidar da legitimidade e da canonicidade. Outros leigos, quero crer eu que não mal intencionados, mas leigos mesmo, leem o livro de Jonas e algumas traduções tratam como o grande peixe. Aqui no Evangelho de Mateus, nas traduções mais convencionais, trata-se como a baleia. Mas ao ler, eu pensei a fala coração da terra. Ora, a terra não tem coração. A gente sabe disso. Então Jesus nunca está faltando com a verdade. Jesus está ali falando alegoricamente, a fim de ser compreendido aos ouvidos daqueles que ouvem. Então, o personagem central do profeta fujão não é Jonas, não são os marinheiros, não são as terras ali citadas, nem Gat-Hefer, de onde ele é, nem Nínive, para onde ele deveria ir, e acabou indo, porque ninguém pode lutar e ser vencedor
Ninguém pode vencer o propósito eternal, soberano de Deus, sempre eterno, e tampouco Tarsis, sul da Espanha, para onde ele tenta fugir. Mas para onde fugirei? Jonas esquece do coração dos Salmos, Salmo 139. Então, não é nenhum desses o personagem principal, tampouco o grande peixe, que alguém especula se ser um dos monstros marítimos, talvez um leviatã, talvez uma baleia cachalote, talvez eu não sei o que, ou aquilo outro. Observe, Jesus não faz e não entra nessas questões de só menos. O personagem principal do livro de Jonas não pode ser outro, senão quem? Deus. Gracioso, misericordioso, bondoso. Então, gente, é como um alvo. Pense no alvo e numa flecha. Qual é o intuito? É o cerne, é o centro. Então a gente fica aí, né? A gente não, né? Mas algumas pessoas ficam aí se perdendo nessas questões de só menos, querendo apologeticamente entender as minúcias textuais. Mas Jesus disse que era uma baleia ou não era uma baleia? Eu creio que Jesus, na verdade, quis dizer o que eles pudessem entender. Essa é a mensagem. Se era uma baleia, se é um cachalote. Há registros históricos, inclusive de um homem, um britânico, que também passou pela mesma experiência e também sobreviveu. Então assim, gente, o que é o importante? Simples. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu iria crer, eu iria pregar que Jonas engoliu a baleia, porque é um ato de fé. É pela fé. Ponto. A fé é supra-racional. Então essas especulações, essas discussões, como disse Paulo, nessas conversas intérminas, infrutíferas, isso é coisa nossa, gente. O intuito de Deus é outro. Tinha uma nação de gente ímpia que precisava ser alcançado pela palavra que veio, que viria e que acabou indo, embora, né, descontente, pela boca de um profeta. Deus tem uma mensagem para entregar e Deus quer um profeta para entregar essa mensagem. Tudo no livro de Jonas cumpre o propósito de Deus, exceto Jonas. Os marinheiros cumprem o propósito, o mar cumpre o seu propósito, o grande peixe ou a baleia, chame como você quiser, cumpre seu propósito, exceto quem deveria cumpri-lo. Talvez por isso, por ficar se prendendo em detalhamentos. Por que Deus me mandou para Nínive? Principalmente nesse tempo, a grande cidade de Nínive, caracterizada por ser uma cidade extremamente pecaminosa, iníqua, por ser uma cidade promíscua, por ser uma cidade miseravelmente contrária, uma cidade pagã, uma cidade marcada por ser cruel ao extremo. E daí Jonas fica, o profeta nacionalista, discorrendo e barará, desculpa, mimimi. Quem gosta de mimimi, compra um gato gago. Entendeu? Ou então coloca lá no pause, no reprise, entendeu? Na repetição, né? Lá mantra. E daí, oh meu Deus do céu, caiu até aqui, meu. Perdão. Cumpre qualquer outra coisa que não seja o propósito ideal. Então, não percamos o centro, o cerne da mensagem. Deus quer salvar. E nós que deveríamos ser instrumentos para a salvação, por vezes, tornamos impedimentos. Mas acredite, nenhum dos seus sonhos, nenhum dos seus projetos, nenhum dos seus ideais, porque a mente de Deus é maior e melhor, porque o propósito e o pensamento de Deus é maior e melhor, porque o caminho é maior e melhor. Isaías 55 e diante. Então, Jonas, fica se atento à baleia, não. Fica se atento a qualquer outra coisa. Foca na missão. Deus te chamou. Tem uma mensagem a ser entregue. Se você não entregar, outro entregará. Mas, irmão, faça parte disso. É proveitoso, é vantajoso, é glorioso. É uma honra.
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.